Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. Lembrando que nós estamos no especial de Páscoa, uma série de exposições, ensinamentos e, por que não, revelações acerca da Páscoa, dessa festa que é a principal festa do povo de Deus, a principal celebração. Afinal, é a Páscoa que faz com que nós lembremos que o Senhor ele venceu a morte através da sua ressurreição e a morte tão trágica como foi a morte na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui. Eu quero falar hoje sobre o poder do sangue e como o sangue faz a propiciação de tudo aquilo que nós vemos como pecado. O texto que eu quero usar como base no dia de hoje está lá no livro da Lei, no livro de Levítico, no livro do Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 11, e assim está escrito: porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. No Antigo Testamento, quando nós ainda não tínhamos a obra redentora da cruz, o Senhor havia instituído uma série de leis, e entre essas leis estava a lei da expiação do pecado. A Bíblia nos ensina que só haveria expiação, ou seja, a propiciação, a redenção, a limpeza deste pecado que havia sido cometido pelos homens, pelos povos, pelas nações, e cada um dentro das suas proporções, seria através de um derramamento de sangue. Foi algo instituído pelo Senhor, porque, como está escrito aqui, no sangue existe a vida. E a Bíblia também nos ensina que o pecado nos leva à morte. Então, para que nós pudéssemos ter a vida, haveria ter que derramar sangue, para ser bem explícito, didático aqui para você. No Novo Testamento, quando a gente vê lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 22 e diante, ali o próprio 9 inteiro ele vai falar sobre o plano redentor do Senhor Jesus. Ele fala que sem derramamento de sangue não existe propiciação de pecado. O fato é que o sangue ele é a principal das moedas que existe no mundo espiritual. Tanto as trevas usam muito bem o sangue, mas também o sangue foi a ferramenta, digamos assim, usada para que na cruz todos os nossos pecados pudessem ter sido levados. O sangue ele tem essa propriedade redentora. Através do derramamento de sangue de um animal, nós tínhamos a propiciação de um pecado. Através da propiciação do sangue, ter sido aspergido, o sangue do Senhor Jesus naquela cruz, nós tivemos a redenção de todos os pecados do mundo. Aquilo que outrora faria nós estarmos afastados eternamente, definitivamente do Senhor, com a obra redentora da cruz, aquele cordeiro sem mácula que foi sacrificado, como nós vimos no vídeo de ontem, o anjo da morte passaria por ter visto aquele sangue nos umbrais, faria com que o rei pudesse também futuramente ali adentrar naquela casa, já como um ato simbólico ali, uma tipologia de Cristo ali naquele momento. Nós vamos entender que aquele sacrifício na cruz, como lá em Isaías 53 vai dizer que através das pisaduras, através dos seus ferimentos, através dos seus machucados, onde houve a aspersão do seu sangue ali naquele momento, nós seríamos curados, nós seríamos libertos, mas principalmente haveria de vir sobre as nossas vidas a salvação e nos levaria para a eternidade. É uma missão muito importante que nós temos. Todas as vezes que nós levantamos a bandeira de Cristo, nós precisamos lembrar desse sacrifício na cruz. Não éramos para estar aqui hoje, não éramos para ter as Escrituras, não éramos para ter nem vida, sequer podemos pensar dessa forma. Mas o próprio Deus, que vem como homem aqui para essa terra, se esvazia de toda a sua divindade, vive entre homens aqui, nos ensina, ministra os nossos corações, nos mostra o quão valiosos somos, se coloca naquela cruz, é crucificado, morto, e através da sua ressurreição vence a vida ali também naquele momento. Através desse sangue derramado existe toda a propiciação dos pecados de toda a humanidade, de toda a terra. Ele leva nas suas costas aquele pecado e faz com que na sua ressurreição nós também vençamos a morte, assim como ele venceu, e viveremos assim para todo sempre. Sem dúvida alguma, é uma responsabilidade muito grande. Se nós, eu e você somos cristãos, nós não podemos esquecer que para que nós pudéssemos estar aqui hoje, houve uma vida, e a vida perfeita, a vida, por que não usar essa expressão que eu vou usar agora? A vida mais importante do mundo inteiro foi colocada, a vida do nosso Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui com um ato de amor maravilhoso. Então não esqueçamos que foi através do sangue derramado naquela cruz, da morte do nosso Senhor, que foi o motivo para que nós estivéssemos aqui hoje. Afinal, sem derramamento de sangue não existiria propiciação de pecado. Em vez de ter meu e o teu sangue, que é morte, separação eterna de Deus, consequência do pecado traria sobre as nossas vidas, Ele mesmo se pendurou naquele madeiro, se fez maldito por nós, se fez pecador por nós, se fez enfermo por nós, derramou todo o seu sangue para que a remissão pudesse acontecer, a lei se cumprisse e nós pudéssemos estar aqui hoje. Não esqueça disso, em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, nós estamos diante da Tua presença nesse dia que o Senhor preparou, Senhor. Estamos gratos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Hoje falamos sobre o poder do sangue, Pai.
Falamos sobre sangue de animais, falamos sobre holocausto, sacrifício, Senhor. Mas nós lembramos aqui também, Senhor, que para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tivéssemos as Escrituras, Senhor, tivéssemos o dom da vida sobre nós, o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus para colocar naquela cruz e assim, com o seu sangue derramado, Senhor, aquele que não tinha pecado, que não tinha enfermidade, que não tinha maldição, se fez de todas essas formas por amor às nossas vidas. Que o Senhor faça com que nós não esquecemos, Pai. Nós pedimos para que o Senhor todos os dias nos ajude a lembrar, Pai, do quão pequeno nós somos diante de tudo aquilo que foi feito, Pai. Nos lembre, Senhor, que nós precisamos e devemos adorar o Senhor em espírito e verdade, Senhor, independente de como estamos, porque uma vida foi entregue para morrer em nosso lugar. E por isso, Senhor, neste dia, nós entregamos a gratidão mais profunda dos nossos corações. E em nome do Senhor Jesus, assim eu oro nesta manhã. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não esqueça, todos os dias, lembre-se que para nós estarmos aqui, uma vida foi colocada naquela cruz. Um sangue foi derramado até que a morte acontecesse, para que nós tivéssemos não somente vida, mas vida plena, vida eterna e, sobretudo, abundante. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui novamente. Deus abençoe.